Pois é, Wellington. O que mudou para você, assim, quando decretou a pandemia e a gente se viu nessa realidade de não poder se deslocar e ter que suprir os alunos que também pagaram por cursos presenciais? Como é que você, assim, como é que você viu, como é que foi o teu olhar para toda essa mudança, para essa situação inusitada que aconteceu? Fala da sua experiência como professor, como tutor, a reação dos alunos. Fala um pouquinho disso para a gente, para o pessoal que está acompanhando a live, ter um pouquinho do recorte da sua realidade. Então, primeiro foi o choque, né? A primeira semana a gente não fez nada. Aqui na instituição, a gente não fez nada. A gente ficou observando o movimento até que o nosso diretor acadêmico, o professor Márcio, ele chegou e falou: nós vamos ter que alimentar, vamos ter que produzir conteúdo, vamos ter que manter esses alunos ligados à instituição, por pelo menos esses 30 dias iniciais, né? Essa quarentena que virou mais do que uma centena, né? E aí você começa a pensar o seu cenário em casa, né? Porque... Como? Exatamente, como? Você já pensa, quando você recebe a notícia que você vai ter que produzir conteúdo a partir de casa. Aí você, como? Você olha... Vamos fazer um cenário aí, um cenário de educação, né? Centenas de milhares de alunos, crianças, adolescentes, jovens de curso fundamental, curso médio, curso livre, curso acadêmico. O pessoal contratou para poder sair de casa e estudar. Aí não pode, está proibido. Está proibido. Aí o camarada que saía do trabalho, tem um monte de aluno que é assim, né? Saia do trabalho tropeçando pela rua, pelo ônibus. Ai, meu Deus, tem aula hoje. Aí a aula começa às 7, o cara chega às 8, vai tomar café, vai no banheiro, né? Fica batendo papo. Não tem mais essa realidade. E o professor que tinha que chegar, né, de bate-pronto, né? Eu me lembro de um professor que eu tive, Wellington, no Cefet, quando eu estudei na escola técnica. Ele era professor de matemática. Ele chegava de carro, né? Entrava na sala, jogava a chave em cima da mesa, perguntava assim: onde é que nós paramos? Paramos na matéria. Beleza. Aí ele ia pro quadro, cara, a cabeça do cara era uma apostila. Aí o cara também não tem mais. Aí o diretor fala assim: ó, tem que produzir conteúdo, porque tem que atender as demandas dos alunos. As mães estão desesperadas, querem se suicidar dentro de casa, né? As creches fecharam, os alunos tem que produzir conteúdo. Aí a pergunta é: como? O caos... Você acabou de falar que ficou na escola porque a sua internet é ruim em casa. A minha é ruim em casa. E pensar que muitos alunos nem têm em casa. É verdade. Essa é a realidade. Então, o primeiro choque foi esse: como? Eu falei, em casa, eu moro na beira da rua, passa o carro do ovo, o carro da laranja, tem um monte de cachorro no quintal, barulho, não tem um escritório, que isso é um luxo para poucos professores, né? Que tem um escritório em casa que ele possa... É verdade. Eu tenho maior inveja dessas lives aí que o pessoal faz, que mostra um monte de livro, né? Sim. Eu tenho uma inveja danada. O escritório... Aí tá. Me lembro que o primeiro dia eu tô lá empolgadão, já tá no meu sétima tentativa de gravar o vídeo. Aí quando tá indo tudo muito bem, a minha esposa chega do hospital, que ela é enfermeira, abre a porta já falando alto por causa do hospital. Aí eu perdi mais um vídeo. Aí você tem que chegar para a esposa e perguntar: você vai ficar na sala ou você vai subir para o quarto? Porque eu preciso gravar uma aula. Eu preciso gravar uma aula. Então, o que eu acho que todos os professores, em alguma medida, uns mais, outros menos, mas em alguma medida, experimentaram foi a falta de espaço físico. Foi a primeira coisa que a gente sentiu, foi: eu não tenho um lugar onde eu possa ficar reservado e gravar.
Professores, amigos que, por exemplo, seus filhos passaram a vir para cá, estar em casa. Então, ela, como que eu vou gravar se eu tenho 2 filhos pequenos para auxiliar nas aulas online? Ou eu gravo ou eu auxilio eles. Um computador só em casa. Meu marido está de home office. A minha amiga falando, meu marido está de home office. Ele entra no quarto, 9 horas, sai para almoçar, volta para o quarto e eu não tenho um computador. Então, todos nós nos vimos sem espaço físico. O segundo, ferramenta. No meu caso, eu conhecia poucas ferramentas. Poucas ferramentas. Aí você tem que pensar. Eu vou transmitir só o vídeo eu falando? Não, eu preciso tentar transmitir com a tela, para que os alunos vejam o slide. Mas o que eu uso para gravar a tela? Tudo foi uma descoberta. De um dia para a noite, eu que não falava, nunca tinha gravado um vídeo, eu tive que virar youtuber. Criar ambiente, buscar ferramentas, equipamento. Aí você tem que criar um laboratório em casa, então já não vai mais a instituição que te fornece programa, não é a instituição que vai te fornecer um celular com a câmera assim ou assada, não é a instituição que vai te dar um suporte, um tripé para você. Não é nada, é você tem que se virar. E você está preso em casa. Esse é o problema, né, cara? Esse é o problema. Eu me lembro que quando eu comecei a dar aula, há muitos anos, né? Eu comecei a dar aula há mais de 20 anos. Eu me lembro que eu já muito interessado nessa questão da tecnologia, eu comprei um projetor, que a gente chamava de data show, né? Uhum. Mas é um projetor. E você chegava para dar aula com aquele negócio e você era discriminado. Para quê? A professora que usa isso não sabe dar aula, que usa computador não sabe dar aula. Então, os professores, né, que ainda estavam naquele ritmo antigo, de como a gente chamava antigamente de cuspe e giz, eles discriminavam você por você fazer isso. A própria instituição onde eu dava aula, que não era uma instituição teológica, era uma instituição comum, também discriminava o professor, ficava te questionando, para que você quer isso? Para que você quer usar isso toda hora? Como se você estivesse enchendo linguiça, enrolando, entendeu? Se não fosse capaz de dar aula. Aí agora que os caras são obrigados a dar aula remota, que a gente vai falar sobre isso também, né, Ué? Tem uma diferença muito grande entre aula à distância e aula remota. Né? Aí agora a instituição que chega para você assim, ó, te liga, né, Ué, olha só, você vai ter que dar aula aí. O cara não te dá um computador, o cara não te dá um celular com câmera, uma câmera bacana, com um microfone adequado, um fone para você poder falar. Não instala uma internet de 240 na tua casa. Não te dá os programas para você fazer as ferramentas, né? Para você baixar. E você tem que aprender. Nem treinamento teve, né, Ué? Sem treinamento, é tudo intuitivo. YouTube, você indo pegar de um youtuber informação para você se tornar um. E uma das coisas que essa pandemia, essa necessidade de aulas transmitidas por vídeos ou diretamente pela internet, foi a gente descobrir um novo tipo de analfabetismo, né? O analfabetismo digital. Porque se verificou uma falácia a ideia de uma geração conectada. Se verificou que isso não é verdadeiro. Muitos não estão conectados por não ter acesso a uma internet mediana, porque não existe internet boa, né? Pelo menos eu não conheço quem tem internet boa realmente no Brasil. Eu só ouço reclamações. Desde o meu bairro, onde a gente não tem uma internet das chamadas tradicionais, né, das grandes empresas, a gente só tem os provedores de bairro, da comunidade local. Aos grandes centros você vê a reclamação é comum a todos. Mas um analfabetismo digital, no sentido de que pessoas que, não obstante estarem o tempo todo conectados de alguma forma através das mídias sociais, mas que são incapazes de passar um e-mail, que são incapazes de anexar um arquivo, que não conseguem baixar um anexo que você coloca num vídeo no YouTube. Ó, o PDF
dessa aula está anexado no... Impressionante. Aí você vê Impressionante. que é uma mentira que a gente era conectado. A gente tem um smartphone, mas... Então, umas dificuldades das mais variadas, mães que desconectada da geração dos seus filhos, os filhos que nasceram, entre aspas, tecnológicos, e elas de uma geração totalmente fora, que está tentando participar da dele, mas essa tentativa é participar como? Fazendo parte, usando o WhatsApp, usando o Instagram, usando o Facebook. Não é se inteirando das ferramentas. E elas se viram Verdade. o filho com mais habilidade do que ela, mas não suficiente para responder à demanda de estudar remotamente ou EAD, dependendo da escola, e se viu incapaz de auxiliar o filho. A gente viu surgir, em alguns contextos, aquela explicadora, a explicadora que ia lá auxiliar nas matérias fundamentais, teve uma explicadora agora de uso de tecnologia. Impressionante, né, cara? Surgiu a explicadora de uso de tecnologia, porque as mães não sabiam. Mães ou avós que cuidavam de crianças, porque se a gente pensar, nem todas as mães vieram do seu trabalho, deixaram o seu trabalho e vieram para casa. Então, quando você tem um filho distanciado da mãe, você tem um hiato de geração. Mas quando essa criança está com a avó, esse abismo é muito maior. Então, a mãe se viu obrigada a ver uma explicadora digital do uso da tecnologia. Muito difícil. Wellington, vamos fazer aqui um exercício de reflexão que é importante dentro dessa live, né? Diante da realidade. Nós estamos em 2021, cara. Esse ano, 2020, né? 2020 é ano de filme de ficção científica. Você assistia lá os filmes nos anos 80, 2020, né? Vai ter invasão alien, vai ter mundo zumbi. Nós chegamos em 2020. Né? Chegamos nessa data aqui. Eu te pergunto, por que as instituições, as escolas, as faculdades, os cursos, não se adequaram à tecnologia? Por que se a gente chegou na segunda década do novo milênio e quando a gente teve esse choque de realidade, dormiu na rua e acordou em casa, você falou muito bem, revelou-se uma falsa conectividade. Inclusive, a gente tem a resistência dos alunos. Ah, professor, eu não sei, eu tenho dificuldade. Para mexer no WhatsApp, ninguém tem dificuldade, né? Para acessar o YouTube e tal. Mas para produzir conteúdo, escrever, ler, responder, não sei, sou velho, sou novo, sou isso, sou aquilo, sou caolho, moro longe, moro perto, mil motivos para dizer que não pode. Onde é que está o erro, Eto? Foi falta de investimento? Foi preguiça mesmo? Sentou em cima da realidade e deixou para lá? Foi falta de fé na transformação? Foi falta de planejamento estratégico? Como você vê essa deficiência constatada? Porque algumas escolas são pouquíssimas, mas algumas que já estavam bem tecnologicamente, meu amigo, estão voando céu de brigadeiro, como se nada tivesse acontecido. Mas a grande maioria, esmagadora, está batendo cabeça. Como é que você vê isso, cara? Você como profissional de educação, o que você acha? Os caras sentaram em cima da realidade, não quiseram gastar dinheiro, ficaram com preguiça? Eu acho que tem um pouco de tudo nisso daí, né? Você tem a comodidade, né? A mudança. Eu, por exemplo, eu faço parte de eu sirvo numa instituição já quase beirando, chegando nas portas de centenário. E há alguns apegos à tradição, né? A um modelo. Né? A gente não faz de tempo em tempo, não verifica se um modelo, se um método que foi válido, que foi eficaz em uma determinada época ainda continua. Aí a gente tem um medo do novo, porque
você não tem certeza pelo caminho que você vai andar. É muito mais fácil você repetir caminhos que outros já palmearam do que você se ver um desbravador. Às vezes você até quer, mas você não quer dar aquele passo inicial. Não, deixa que alguém vá, faça esse percurso, corra o risco e, à medida que ele for vacilando nisso ou naquilo, eu venho atrás e evitando os mesmos erros. Por outro lado, tem a ver também com o país como um todo, né? O país como um todo é um país muito atrasado tecnologicamente. Então, você acaba seguindo esse fluxo, né? Nós estamos falando de uma pátria educadora, que era o lema há 2 anos, 3 anos atrás, de uma pátria educadora que existe um índice de analfabetismo gigante. Somado ao analfabetismo funcional, você tem aí uma faixa aí de 30% a 40% da população. E quando você pensa numa inclusão digital, esse índice é elevado ao dobro, pelo menos. Então, acompanhando a tendência natural, né, o fluxo, a realidade do nosso país, as instituições foram vendo. Primeiro, porque ela olha para aqueles que procuram as suas escolas como alguém que não tem como fazer uso de ferramentas tão avançadas ou tecnológicas. Porque ele chega na casa dele, ele não tem a internet. Ele não tem sequer o computador, que uma das ilusões que também foi, que caiu, né, sumiu a ideia de que o smartphone resolve tudo. Você chega em algumas casas que tem 4 smartphones, 5 smartphones e não tem um computador. E você agora tem 2 ou 3 pessoas que precisam estudar, produzir conteúdo, desenvolver textos e precisam ficar ali no celular. Porque em algum momento alguém falou, não, eu tenho um computador na palma da mão. Então, o smartphone, ele até é muito poderoso, mas, como você falou, tem que haver uma adequação à utilização do aparelho, né? Sim. Porque não é tão simples assim usar, e é uma outra maneira de usar. Uma coisa é você ver filme numa tela de 50 polegadas, outra coisa é você ver filme num aparelho desse tamanho, né? Os aplicativos são diferentes, a maneira de expor as páginas no mobile são diferentes. É uma outra pegada, né? Então todo mundo tem smartphone, mas não usa smartphone. Isso me lembra os aparelhos que a gente tinha antigamente, né? Você comprava lá vou mostrar a minha idade, né? Você comprava um videocassete 4 cabeças. E o cara basicamente só dava play. Play, stop, play, stop. Tinha função pra caramba, mas não sabia usar. A mesma coisa acontece com o smartphone. Tem função pra caramba, a pessoa não sabe usar. Então aí quando você exige, né? E os aplicativos não são fáceis também, né, Wellington? Não são fáceis e variam de plataforma, né? Se você tem um aparelho de uma marca X, um tipo de aplicativo funciona de uma forma. Se tem de uma marca Y, é outra. Mas olhando, eu acho que as instituições, elas pecam por olhar para o que ela tem de aluno. Ela não olha para quem ela pode alcançar. Então, ela vê no seu quadro de alunos, o perfil é assim, essa. Então, não adianta a gente investir em tecnologia. Não adianta eu ter aqui uma... Não, o pessoal não aprende. O pessoal não aprende, o pessoal vai... Eu me lembro, né, falando aqui, usando uma fala sua, né, que foi seu aluno, né? Sou seu aluno, fui não, né? Aluno a gente continua sendo sempre, né? Nada. E... Já foi, essa fase já foi, agora você é mestre. E eu me lembro na aula de didática que você falava sempre isso. Nunca é o aluno, é falta de competência do professor. É o professor que precisa encontrar uma forma de compreender como aquele aluno assimila o conteúdo, como que ele absorve, qual é a forma com que ele alcança essa pessoa. Da mesma forma, a gente não busca olhar, reconhecer quem está, mas principalmente no que tange a investir em
tecnologia, em modernidade, quem a gente pode. A gente não sabe, por exemplo, quem a gente pretende alcançar, quem eu quero alcançar. Exatamente. Qual o plano, Qual né? o plano? Quem eu quero Porque em o que a 2021 gente... na instituição? Isso. A gente tem um monte de escola em todas as áreas, né? Na área acadêmica, na área secular, na área teológica, enfim. Escola pra caramba, oferecendo curso. É sempre mais do mesmo, né? Você não tem assim uma busca por um nicho específico, é mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. E aí agora o que acontece? Fechou as escolas. Aí o cara mora lá no raio que eu parto. Aí não tem computador, como você falou, não tem internet, ou tem, mas é uma porcaria, cai toda hora, né? As situações inusitadas, igual a gente viu a live ontem, você viu a live do grupo de pagode lá em Angra? Que Aquilo a ali polícia foi. invadiu. Aquele é Brasil, né? A polícia invadiu no meio da live dos caras dando tiro. Muito Brasil. Muito Brasil, cara. Aí o que acontece? As instituições particulares sofrem porque os alunos vão desanimando. Não consegue, não alcança, não entende, não tem feedback. Aí o cara desanima, para de pagar. Aí a escola fica desesperada. Aí chega o professor, diz que o professor tem que produzir conteúdo, tem que dar aula, tem que fazer. Por quê? Porque é um desespero para não perder o plano, para não perder a ideia. Não, para não perder o dinheiro, porque vai quebrar. Olha que situação, Elton. É uma armadilha, né, cara? Uma armadilha do vírus, cara. O vírus E o pior montou uma armadilha. e pior que isso aí que você falou, ele acaba, às vezes, nos fazendo com que a gente perca um pouco o foco do porquê estamos fazendo. Porque isso que você falou é uma Isso. realidade. As instituições particulares, ela tem essa preocupação de como nos manter, porque tem que se manter. Então, é o que você falou, chega no professor, o professor tem que produzir conteúdo, não tem que produzir conteúdo e não só produzir conteúdo. O professor, o que acontece? Ele não é mais o professor naquele horário, porque ele precisa estar disponível para o aluno para que esse aluno não perca o interesse em cima da sua dificuldade. Né? Caramba, isso é verdade. Então, por exemplo... Você ganhou aumento? Você ganhou aumento de salário para trabalhar mais horas? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E é muito mais horas, porque... Muito mais, infinito. Infinito, infinito. Então, por exemplo, aqui a gente tem um grupo de senhoras que estudam no sábado, por exemplo, você conhece, já deu aula aqui no sábado, que são totalmente limitadas nessa questão tecnológica. A gente praticamente faz uma mentoria com elas, faz um acompanhamento individualizado para que elas consigam cumprir minimamente a tarefa. Então, elas são aquela aluna que era de 15 em 15 dias, o seu encontro com ela, você está todo dia, às vezes 2, 3 vezes por dia, parando falando e interagindo para não só que ela consiga cumprir a tarefa, mas a dificuldade que ela encontrou não seja uma barreira e faça com que ela venha trancar uma matrícula ou se desligar da instituição esperando uma normalidade. Porque é um drama, né, cara? É um drama. É um drama. É um drama. Eu tô dando aula, você deve ter passado por isso também. Tô dando aula, abri a sala lá para 50 alunos, 40 alunos. Uhum. Cara, um tá vendo o pagode, outro tá vendo o Jornal Nacional, o outro lá, a mãe tá trabalhando concentrada, tentando assistir. Daqui a pouco passa a criança correndo para um lado, correndo para o outro, grita. Passa o marido sem camisa, mamãe, tô forte. Cara, é uma coisa muito doida, muito doida. Agora, tem uma... Até você colocou na chamada, na arte da chamada, a expectativa desse normal que não vem. Eu acho que algumas instituições elas precisam acordar para essa ideia, que esse normal ele não existe mais. Porque, é verdade. Primeiro, alguns que estão experimentando esse formato, mesmo que de improviso, que agora decorrido já 3 meses, já é uma coisa mais organizada, já se criou um método, uma forma de produzir o conteúdo, de acompanhar. Alguns já, eu posso... Não volta mais. Isso pode ser proveitoso. Pode ser proveitoso, eu posso estudar de casa. Imagina, você dá aula numa escola que fica, para quem não conhece, que vai assistir, está assistindo ao vivo
ou vai assistir depois, você dá aula numa escola que fica no centro da cidade de Niterói, né? Pertinho das barcas de Niterói. Vamos supor que o cara mora em Itaboraí, ou mora em São Gonçalo. Aí ele leva 1 hora para chegar de ônibus, 1 hora para voltar, gasta passagem, não vai voltar mais. Não vai voltar mais. O cara fala, não, pô, eu consigo assistir aula daqui, sentar na minha cadeira, o professor está dando aula do mesmo jeito. E outra coisa, eu não sei se você tem experimentado, mas algumas pessoas, algumas instituições, alguns líderes têm falado que a qualidade do trabalho melhorou, cara. Sim. Melhorou, porque ficou mais assertivo, mais objetivo, dentro do tempo, porque não dá mais para você chegar em sala de aula contar piada. E aí o papagaio ontem lá na igreja tal, conta historinha. Isso não tem. Não tem. Deu a hora, pum, pontualmente abriu a tela, o cara começa a dar aula e explica. E os alunos, eu também percebi, não sei se você tem essa experiência, os alunos estão mais focados. Os que estão conseguindo, tem um monte que não está conseguindo, mas os que estão conseguindo estão mais atentos, estão perguntando mais. A turma que em sala de aula nem perguntava, está perguntando, porque está querendo aproveitar ali o momentinho. Essa galera acho que não volta mais não, velho. Exatamente. Você falou aí a questão da qualidade. Eu percebi isso. Decorrido ali as minhas 2 primeiras semanas, tentando achar a ferramenta, o aplicativo, né? o software para poder gravar e criar uma forma, eu percebi o quanto eu produzi conteúdo mais refinado, né? O que eu entreguei ao aluno foi muito melhor produzido, né? Alguns insights tipo assim, eu estou na aula em volta dos meus livros, daqui a pouco vem eu pegar o livro e ali a gente partir, ter uma discussão a partir... E isso que você falou, eu tenho verificado, daqueles que conseguiram se adaptar, né? Eu vejo pessoas que vêm dentro do ônibus, professor, eu vou chegar atrasado, mas eu vou até meia-noite, porque eu não vou perder a aula. Vai estar no seu canal, vai estar disponível lá. E você vê que aqueles que venceram essa barreira têm se dedicado muito. E a turma do sábado, que você chegou a dar aula aqui, eles falaram um negócio muito interessante. E é uma coisa que me incomoda às vezes. Ele fala, pô, chegava dia de sábado, eles entravam no seminário 8 ou 9 horas da manhã, saíam 5 da tarde. É o que eles diziam, depois do almoço, praticamente, eu não absorvia mais nada. Eu agora, com isso, aquilo que eu não absorvi, às vezes até questiono, pô, mas vocês não tem dúvida, tá tudo tranquilo. Professor, eu vou lá e vejo o vídeo de novo. O que você explicou está explicado. Então, a minha aula, que era de 15 em 15 dias, agora eu vou diluindo a revisão, a leitura recomendada. Exatamente. Aí é a decisão as instituições precisam decidir. Eu me preparo. Ou seja, o professor agora, o educador, ele vai ter que dar mais, não é? Mais. Porque se for só para ler o que está escrito, o cara lê sozinho. Sim. Se for só para repetir o que fulano falou num vídeo tal, então eu vou ver o fulano. Então o professor agora, ele vai ter que ter garrafa vazia para vender, cara. Vai ter que dar mais. Tem que ter café no Para eu sentar para te assistir, é porque você tem alguma coisa para me ensinar que eu não encontro no livro, nem encontro com outro professor, eu encontro com você. Então, essa é uma mudança importante, né, nas instituições. Porque a gente tem muita gente que dá aula, que trabalha, às vezes ele está dando aula ali, tem um diploma, mas não tem experiência, não tem expertise, não tem a habilidade para ensinar. Está ali por uma situação qualquer, circunstancial, mas não atende. Aí o aluno reclama, né, mas vai empurrando com a barriga, aquela aula ali. Tal. Só que agora, malandro, agora não vai dar. Agora o cara vai fazer, pô, aula muito ruim, pô, parei aqui para assistir 1 hora, tem 1 hora aqui de nada. Aprendi nada. Serviu para nada. E com a facilidade, né, com a concorrência de que ele está aqui assistindo a minha aula, a sua aula, não está aprendendo ele, não está empolgando ele, daqui a pouco sobe ali uma notificação de uma live do fulano de tal, às vezes do mesmo aula, ele vai, saiu da sua tela. Saiu da sua tela. Aí nesse encontro com esse fulano de tal, ele já vê que o fulano de tal está promovendo um curso.
ou fulano de tal já dá aula na escola X ou Y. Então, não é só, eu quero manter esses que agora escolheram a internet, escolheram o formato online ou EAD. Mas eu preciso me preparar para a concorrência, porque agora eu não concorro com a escola que está ali do lado, o Patinho Dourado. Agora eu estou concorrendo com qualquer escola do Brasil, quiçá do mundo, porque eles também oferecem aquilo que eu estou oferecendo. Agora, qual é o nível de qualidade? Aí vai ter que sair do jeitinho. Vou ter que botar o meu professor para treinar. Eu vou ter que botar o meu professor para treinar. Safou, foi emergencial, ele atendeu, manteve, mas a partir do ano que vem, todos vão buscar um novo patamar, uma nova forma de atuar. Muito ruim essa frase, negócio de novo patamar, outro patamar. Acabou a live. Eu sabia que você ia falar alguma coisa disso. Mas vamos pegar esse recorte aí que você fez, que os professores precisam de mais treinamento. Quem que vai treinar o professor? Vai buscar esse treinamento online. A realidade vai ser ou o professor treina, busca as ferramentas, porque as instituições, poucas ou nenhuma, vão fazer isso. O professor... E porque isso também, ainda que foi para o aluno uma descoberta, para muitos descobriram que tem capacidade de trabalhar com a internet, de usar bem essas ferramentas, eles se descobriram habilidades, ou desenvolver habilidades que não tinham, também o professor. Eu me lembro que há uns 2 anos atrás, eu fui convidado para dar aula numa plataforma de EAD. Eu falei, cara, para mim não dá. Eu não tenho condições. Eu não tenho habilidade para isso. Aquelas perguntas que vão surgindo, não dá. Hoje eu já vejo que eu consigo. Eu vejo que eu tenho, né, é uma habilidade sendo desenvolvida, é uma competência que eu não tinha noção que podia ser desenvolvida. Então, não só para eles. Professores também se descobriram para si um novo caminho, assim, né? Novas oportunidades de colocação, porque é um mercado que se expande, é um horizonte que se abre diante de professor que hoje milita indo de Caxias para São Gonçalo, de Caxias para Magé, daqui a pouco ele tira um fim de mundo desse do caminho e vai trabalhar em uma plataforma EAD. Verdade. Entendeu? É bom que se diga, né, já que você está falando desse assunto, é bom que se diga, Wellington, que o conceito de EAD é um conceito já ultrapassado, né? Porque antigamente a gente falava de EAD como ensino à distância. Então o cara mora num lugar e aí ele tem acesso à educação que está longe dele. Então começou com rádio, né? Tinha escola por rádio, correspondência, curso por correspondência. No Brasil tinham vários cursos por correspondência. Telecurso, 2º grau, a Globo teve uma época aí, né, curso na televisão. Então isso é ensino à distância. Depois a internet gerou outras possibilidades de educação à distância. O que a gente está vivendo hoje não é educação à distância mais. Porque agora o que você tem é uma aula híbrida. Sim. Né? Porque, por exemplo, isso que a gente está fazendo agora, de conversar aqui por live, o que impede de eu fazer isso em sala de aula no futuro? Né? No meio da minha aula, eu estou dando uma aula de arqueologia, né? Ou de geografia. O que me impede de, no meio da aula, fazer uma chamada e conversar com o Dr. Luiz Saião, por exemplo? Ou estou dando uma aula de filosofia. O que me impede de abrir um chat e chamar um filósofo para fazer um comentário? Né? Ou até eu estou dando aula em outro país e chamo você, Wellington, entra aqui na live, fala com os meus alunos aqui da sua experiência. Tal. Então, na verdade, o que a gente tem agora é o híbrido. Né? É o híbrido, que é a utilização da tecnologia e das ferramentas. É a conexão das coisas, é o que a gente chama de educação 4.0. Então esse conceito da distância acabou, cara, porque hoje a aula é remota, não é uma gravação. Eu entrei online e estou falando, estou aqui, você está aí, né?
Então é uma outra relação. E os professores e os alunos vão ter que se adequar. Eu não sei como é que vai ficar no futuro. E essa pergunta eu vou fazer para você, que é o nosso guru, que é o nosso visionário, profeta. O que você acha que vai acontecer, Wellington? O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Você acha que vai ficar como está? Vai aumentar mais? Vai voltar a ser como era? O que você acha que vai acontecer? Infelizmente, eu não sou tão otimista. Os primeiros movimentos, o que a gente tem percebido no... Quando a gente pensa, né, na área da pedagogia, por exemplo, você vê que a gente ainda trabalha hoje pensadores há 40 anos ainda os mesmos pensadores, né? Vygotsky, Piaget, Vallon. E uma das coisas que é apontada, né, como a falha da nossa educação é não levar em consideração novas descobertas científicas né, na área de cognição, de neurociência, porque estão presos nesses teóricos de séculos atrás. Então não é muito fácil, a gente não encara com naturalidade essa mudança. A ideia do coronavírus, esse evento tentou gerar uma ruptura, né? E uma coisa estanque. E eu acho que a gente não consegue fazer isso de maneira estanque. As instituições vão sofrer nesse retorno, vão sofrer de uma série de coisas. Por exemplo, você tem pequenas escolas, que se pensar que a partir do ano no quarto bimestre, retorne às aulas com a ideia de medida de distanciamento, as escolas que não têm como fazer. Conhecemos um monte de escola que sequer tem janela na sala de aula. Tem nada. Não tem nada. Então, essas escolas não têm condições de adotar as medidas de distanciamento. Então, nós vamos ter Os próprios alunos não vão querer voltar, as famílias não vão querer, não vão deixar. Os professores não vão querer, voltar. Exato. Então, não é só a volta, está liberado o retorno às aulas com medidas de restrição. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Algumas escolas já olhou e falou, não adianta, esse ano eu não volto. Algumas escolas já disseram, não volto. Verdade. Não volto porque a gente não tem como se adequar. A gente precisa encerrar o ano e pensar o que vai fazer no ano que vem. Então, eu penso que nós não temos esse hábito de romper com as estruturas, romper com os modelos. A gente é muito arraigado. Verdade. Fica tateando. Preso a antigos modelos. Modelos, né? Eu li uma história esses dias falando do porquê da dimensão do ônibus espacial, do último ônibus espacial da NASA, ter aquela dimensão ali. Né? Não pôde botar um tanque com maior autonomia. Aí eu fui ler a história. Aí estavam contando. Conta-se que é devido aos túneis e à estrutura da linha férrea. Aí a pergunta, mas por que a linha férrea tem essa distância entre um trilho e outro e o túnel? Aí disseram, não, é porque quem construiu as primeiras linhas férreas foram os ingleses. Então, eles copiaram o padrão de lá. Pô, mas por que os ingleses usavam dessa? Porque as charretes tinham essas dimensões. Por fim, essa história retorna às bicas de Roma, porque a largura compreendia o quarto de um cavalo. Que coisa, né, cara? Então, o cavalo, a bica de Roma determinou as dimensões do ônibus espacial. Da nave espacial. Absurdo, né, cara? Nós estamos falando de tecnologia americana. Imagina a América Latina. Imagina a América Latina. A gente não tem estrutura para romper. Mas esse processo gradativo ele vai ter que acontecer. Mas eu não vejo um movimento institucional para isso. Na esfera pública, nem pensar. Mas eu vejo professores buscando. O que eu estou achando legal é que eu vejo muita gente que atua nessa área buscando
cursos, aperfeiçoamento, porque vê uma mudança de mercado, uma mudança na área de atuação, na forma de atuar. E, ainda que ele retorne para escolas com modelos atuais, com o modelo atual, o que você falou, o aluno vai exigir dele um algo a mais. Pois é. O aluno vai exigir dele algo a mais. Por quê? Abrindo um parênteses aqui na nossa fala, é parecido com as igrejas. Parecido com as igrejas. A gente percebeu alguns pastores reclamarem de esvaziamento dos seus cultos online. Pô, você está na internet, você tem culto online de domingo, e centenas dele. Aí você vai de um lado tem fulano, do outro tem ciclano, do outro tem ciclano. Aí, pô, a quem está pregando a partir da sua igreja não tem o mínimo preparo. Não tem a mínima condição. Então, vamos aplicar a lógica da biga romana. A mesma lógica. Você tá fazendo uma coisa que você está produzindo um conteúdo que você já produzia de uma outra forma, né? Uhum. Então você tinha lá uma reunião pública e um modus operandi da reunião. Esse espaço não existe mais. Você vai agora fazer pela internet, pelos canais de mídia. Aí você vai pegar o mesmo modelo, ok? Isso é muito louco. É a lógica da biga romana. Quer dizer, eu tenho que fazer um ônibus espacial desse tamanho porque a biga romana era desse tamanho. Determinou então eu vou ter que fazer o que determina o modelo de reunião online é o modelo de reunião presencial que eu tenho. Só que o público é outro, a plataforma é outra e é diferente, né? A gente falou da aula. O aluno vai para a sala de aula. Eu fiz faculdade à noite, não sei se você também estudou à noite, eu estudei à noite. Eu estudava na UF em Niterói à noite, a minha aula começava às 18 horas, eu saía do trabalho às 5 horas, no centro do Rio, ia andando do centro do Rio até a barca, pegava a barca, no tempo que a barca levava 40 minutos para atravessar, não era 12 como é agora, era 40, 50 minutos, gigante. era 20 para sair, 20 para atravessar e 20 para atracar a barca. Depois eu ia andando até. Então a aula começava às 6, eu chegava às 7. Já chegava no meio da aula. Aí você está cansado, está com fome, aí vai comer alguma coisa, aí senta, bate papo. E o professor que está ali na sala de aula, ele entende isso tudo, então ele releva, porque ele também passou por essa realidade. Então ele te entende, ele te apoia, né? Então aquela coisa desconectada, enfim. Essa minha realidade não se encaixa nesse novo modelo. A lógica da biga romana não vai funcionar. Então, por exemplo, nesse processo nosso de aulas aí, vamos pegar aí o seminário onde você dá aula. Eu falei para os alunos, aula número 1, eu vou gravar tudo, vou colocar lá, vou postar, vocês vão assistir tudo naquele período de 7 às 9h30, 9h30 eu vou abrir uma sala para tirar dúvida. Beleza. Segunda vez, terceira vez, na quarta vez eu falei, agora a partir desse conteúdo, eu vou dar aula normal, remota, porque eu não vou gravar não, eu quero falar, quero ouvir vocês, vou propor uma outra dinâmica. Aí os caras reclamaram, poxa, mas você estava gravando, quer dizer, o cara reclamou porque ele estava chegando depois, a aula começa às 7, ele chegou em casa às 9h30, assistiu o que deu, depois entrou online lá 20 minutos, agora não. Aí ele falou, poxa, mas eu não consigo chegar, porque eu trabalho até hora tal. Eu falei assim, então, se você trabalha até hora tal, você não pode se matricular num curso que começa no período do seu trabalho. Tá vendo? Que é uma outra dinâmica que era possível antes. Sim. Né? O cara ajustava o horário, aperta daqui, empurra de lá. Então, a gente vai escrever um artigo, eu e você, a lógica da biga romana. Isso não vai dar certo, cara. Então o cara tem que se adequar. Eu tenho um amigo também que trabalha na Petrobras, e ele estava falando sobre reuniões. O cara marcava uma reunião 10 da manhã no departamento dele. Aí o pessoal chegava às 5 para as 10. Aí serve o cafezinho, fala do jogo do Flamengo, fala do não sei o que, da política, do Bolsonaro, não sei o que lá. A reunião começava 10h20. E cada discussão, outra discussão. Ele falou que agora, 10 horas da reunião, 10 horas está todo mundo conectado,
E a reunião é assertiva, ela é produtiva, ela é rápida. As pessoas já vêm com as coisas já na cabeça. Ele falou, cara, uma reunião de 1 hora acabou em 30 minutos. Então, mudou a lógica. A dinâmica é outra. Porque não tem cafezinho. Pô, peraí, vamos dar uma pausa para tomar um cafezinho. Não tem cafezinho. Toma um cafezinho antes ou depois, né? Tudo ficou Então, mais esse é um ordeiro. problema, né, Ué? Tudo ficou mais ordeiro. Exatamente. É igual a própria aula, né? Havia no ambiente anterior, havia aquele negócio, você, pô, não conseguiu preparar a aula. Aí você, não, mas vou para aula. Vou para aula, tal. Aí torce, né? Aí um aluno interrompe, traz uma... Torce para sair um assunto polêmico. Doido para sair um assunto polêmico. Assunto polêmico para consumir metade da aula. Cara, não cabe mais. Você precisa dominar o conteúdo que você leciona, que você é responsável por entregar. Você precisa dominar e não... É o que você falou, não é ficar lendo e repetindo, porque aquela aula estática ali parece uma narração. Não tem como. Então, usando a lógica da biga romana, mudou a forma. Então, você não dá para usar o mesmo mecanismo, o mesmo recurso, né? A mesma forma de atuar que era lá. Não é assim na educação que você pratica na igreja, não pode ser mais. Não pode ser mais, porque aqueles experimentaram outras coisas nesse tempo, outras aulas, outros formatos. Então, você precisa rever a sua forma de ensinar e pensar o ensino. É a condução da liturgia ali como do culto que você falou, realmente parece que é a lógica da biga mesmo. Você olha, pô, parece o culto da igreja, né? Prelúdio, pós-lúdio. Pois é. Cara, tipo assim, eu preciso seguir né? aquele formato. Como? Muito cômodo. E isso não caberá mais no chamado novo normal. O novo normal. Pois é, você vê que a própria televisão, ela já vem há um tempo tentando se adaptar à internet. Sim. Que é a sua grande competidora, né? Então você vê, como é que eram os jornais antigamente? Eram os caras parados de frente para a câmera, lendo teleprompter. Hoje você já tem na CNN, na Globo News, os caras batendo papo. No Bom Dia Rio de manhã, os caras batendo papo. Né? Então você tem uma outra dinâmica. Então bate-papo, o cara manda uma mensagem pelo WhatsApp, ele responde na hora, entra ao vivo, né? Uma coisa que lembra mais essa questão da conectividade. Interage e do melhor. Mundo acontecer. Uma interação melhor, exatamente. Então a própria televisão ela já vem se adaptando, né, a esse jeito de fazer, e agora as instituições de ensino vão ter que se adaptar também a esse jeito de fazer. As lives tiveram seu boom, agora já deu uma diminuída, já deu uma desgastada. Totalmente. Já deu uma desgastada, já deu uma cansada, né? Que é mais do mesmo. Você fica falando sempre a mesma coisa. Mundo Covid, pós-Covid, pandemia, pós-pandemia. Pô, ninguém aguenta mais. A gente tem que falar de outros assuntos agora. Né? A oferta é muito grande, né? A oferta é muito grande. Então, da mesma forma que você zapeava na televisão, a pessoa está zapeando as lives. Eles estão zapeando as lives. Então, olha, pô, esse assunto aqui, isso não tem nada a ver com a minha... Está desconectado da minha... Aquela desconexão que havia obrigatória dentro de sala de aula, que às vezes o que você estava falando, você fala, o que o cara está falando, cara? O que isso aqui tem a ver? É outro mundo, isso né? serve para a minha vida para quê? Qual é a relevância? Isso não... Como se aplica na prática, como exatamente. Se aplica na prática? Como isso afeta a minha vida com a família? Como isso... Não. Você estava enclausurado. Esse recorte também é bom. Não vai dar tempo da gente falar não, porque a live já vai acabar. Não parece não, mas já tem 1 hora que a gente está falando. Mas esse também é um recorte bom, porque o que a gente tem antes da pandemia, antes dessa realidade, é muito discurso improdutivo, né, cara? É muita educação, muito ensino que não serve para nada. Isso. Inclusive no campo teológico, sem aplicação prática,
sem conexão com a contemporaneidade, sem considerar os autores modernos, os autores da nossa realidade latino-americana, né, da nossa fala, fica só no século XVIII, século XVII, isso não nos interessa mais. Totalmente Tem lá um desconectado. conteúdo legal para totalmente conectado. Tem alguma coisa para você aprender lá, mas tem muita coisa para você aprender aqui. Então, isso, talvez a gente tenha que ter também, eu não sei se você concorda, uma revisão de ementa. Sim. Né? Uma revisão de proposta, uma revisão de modelo. A gente pega, em alguns contextos, quando você recebe a ementa, você só vê obras antigas. As referências são todas antigas. É o que você falou. Não devemos ignorar, né, o que fizeram no passado, mas tem produção. A gente estava falando outro dia isso, de olhar para quem está ao redor, sendo relevante, pensando, né, fatos do cotidiano, realidades desses, te dando argumentos, elementos para você fazer uma decisão, tomar uma decisão amanhã no seu trabalho, para você tomar uma decisão hoje na sua família quando você chegar em casa. Então tem pessoas pensando isso, só que elas não estão nos livros, não estão entre os clássicos, né? Tem a sua importância, né, valorizar os clássicos, né, subir sobre o nome do gigante. Lógico. Mas ele fala hoje, sim, em que medida e com que impacto? Faz eco o que ele fala hoje? Se não faz, fica só para demonstrar uma pseudo-erudição, né, para dizer que você leu, que citou. Porque ele não dá resposta para o dia de amanhã. Ele não dá resposta para eu chegar na universidade e encarar a realidade que está ao meu redor. Chegar no meu trabalho. Então vou deixar aqui o convite, já para a gente terminar a live, Wellington. Desafio para a gente fazer uma outra, para a gente falar sobre propostas de conteúdo. Propostas de construção de conteúdo, de construção de ementa contemporânea, tá, cara? Te agradeço aí por ter aceitado o convite e você já vai pensando aí nesse desafio para te falar mais. Não, eu me sinto privilegiado de estar aqui conversando contigo sobre um assunto que é muito importante. Às vezes a gente não tem espaço, né, para conversar e poder fazer com que essas conversas, né, gerem insights, gerem questionamentos, reflexões para outros. Exatamente. Muito obrigado pelo convite. Aproveito para